Antes de chamar comigo aqui o vereador Gilmar Pessuto, eu vou dar uma sugestão para os gremistas. Leiam a coluna do Paulo Santana de hoje. Vai ficar bem mais claro para entender o porquê que o Grêmio está nessa M que está hoje. Vão descobrir isso. Leiam o que ele escreveu sobre o Grêmio de ontem, sobre o Dida, sobre Marcelo Groi, etc. Experimente para ler. Boa tarde, Gilmar Pessuto, bem-vindo à TV Cidade. Vamos falar sobre a reunião da Câmara de hoje, então, Gilmar. Boa tarde, Friso. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. De fato, hoje às 18 horas nós temos mais uma sessão na Câmara de Vereadores. Desde já a gente convida as pessoas para participarem, juntamente com os vereadores, para nós vermos os trabalhos que nós temos hoje. Como é que foi a semana passada? O que foi votado lá? De fato, na semana passada nós tivemos alguns projetos, votação de regime de urgência. O primeiro é autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 60.740. Esse recurso para pagamento de despesa de exercício anterior, decorrente de obras de pavimentação com paralelepípedos de basalto e drenagem, na rua Davi Calegari, no bairro Vila Nova 2. Resto a pagar à empresa Rossetti Serviço de Calçamento Limitada, o valor de R$ 60.740, sendo que 12.110 relativo à mão de obra, 40.630 decorrente do material utilizado na obra. Então, uma obra do calçamento já realizada na gestão anterior, então agora o município tinha que pagar, então nada mais justo, Friso, que pagar as obras que foram feitas. Então, está aí a empresa Rossetti, recebeu semana passada, que a gente sempre briga na Câmara, e dizendo assim que o município tem que pagar as contas, porque foram obras realizadas, que estão aí, que não foram pagas, mas as empresas não podem sair prejudicadas, porque Exatamente. As empresas, Friso, pagaram os impostos lá atrás, e não receberam, então compraram uma... O imposto é matéria-prima e a mão de obra. A despesa é muito alta, então essas empresas aí buscaram juntamente com a prefeitura, com o Guilherme Pazin, então nós autorizamos e o município está fazendo o pagamento. Na segunda votação também de regime de urgência, altera a lei municipal número 6.684 de 2013, autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 100.000, incluir na LDO, Friso, para abrir um crédito na unidade orçamentária da Secretaria da Administração. Servirá para a aquisição de equipamentos, material permanente, com recurso proveniente de alienação de bens próprios, conforme a necessidade comprovada da Secretaria. Então, a gente está abrindo para o município posteriormente fazer a licitação, em torno de R$ 100.000, para a compra de equipamentos para a Secretaria. Então, nesse caso aqui, na votação anterior, foi por unanimidade. Neste caso, o vereador Moacir Camerini votou contra, né? Então, essa questão aí é uma questão que é abrido um crédito, depois a prefeitura fará, então, a licitação, o material que precisa para a sua secretaria. Certo. No terceiro projeto, então, na segunda e terceira votação, dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do município. Atualmente, Friso, as publicações oficiais são realizadas por meio de documentos físicos, de papéis. Fixados lá no isso, mural, no mural da prefeitura. E no jornal Eco do Vale, que foi licitado aquela vez, a fim de atingir as publicações oficiais obrigatórias no município. As demais publicações ocorrem através do Jornal do Comércio do Estado, Diário Oficial da União, que serão mantidas mesmo com a criação do Diário Oficial Eletrônico do município. As publicações serão realizadas no site da prefeitura. Então, agora, a partir de agora, vai ser no site oficial da prefeitura de Bento Gonçalves. Tem um portal específico, lá um link adequado para que se acesse lá. Exatamente. Okay. Então, todo mundo não precisa vir aí no quadro da prefeitura, vai acompanhar pelo sistema que é hoje o sistema eletrônico, que tem que ser assim. Então, nesse caso, nós tivemos mais uma vez voto ao contrário do vereador Camerini, com suas razões, a gente respeita, sem problema nenhum, né? Então, temos mais um projeto aqui, que foi a segunda e terceira votação, autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 110.000. A abertura do crédito é na unidade orçamentária da Secretaria da Saúde, Friso, que sabe que a gente precisa muito da questão da saúde, a gente briga muito na Câmara, para a compra de 2 ventiladores pulmonares. Trata-se de um recurso federal, 100.000 veio do governo federal e 10.000 da contrapartida da prefeitura. Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade, então é um recurso a mais que vem do governo federal. A gente sabe, Friso, que a maioria dos recursos são do governo do Estado, através do ICM, através dos nossos impostos, mas a gente tem que buscar recursos federais. Não, mas olha, agora ultimamente, nos últimos 2 ou 3 anos,
do montante investido na saúde aqui de Bento, Gilmar, eu faço parte do Conselho da Saúde, mais de 50% vem do governo federal. O governo do Estado continua colocando menos do que deve. De fato, eu vejo sempre essa situação, Frício, porque os impostos são gerados aqui no município. O governo federal centraliza muito dinheiro. Então, o que acontece? Nós temos que fazer o quê? O município tem que ser colocado à disposição, fazer projetos, ir lá fazer viagem, buscar, negociar para que venha para o município. Eu batalho ainda nessa questão que os recursos têm que ficar no município. Então, infelizmente, ainda a situação está colocada assim, mas os recursos têm que ficar na nossa cidade. Eu, uma ocasião, estive em Brasília com um seminário nacional do Conselho Nacional de Saúde, e existia a CPMF na época, então eu estava defendendo a ideia, num grupo de trabalho que nós tivemos lá, de que o município ficasse pelo menos com 20% do que era arrecadado da CPMF no município. Eu quase fui linchado lá, mas nem me deixaram falar para defender essa ideia. Mas não, é difícil isso aí, pode ter certeza. Difícil, acontece que a CPMF, o governo vai ser existe o Caixa Único, foi para o Caixa Único e depois o governo, então aquela vez foi essa situação. Mas eu acredito, volto novamente, que os recursos têm que ficar mais no município. Tem que ficar, a devolução do governo federal para o município hoje é pouca, mas eles têm que lutar. Tem que lutar juntamente com os governos estaduais. Ficamos felizes nesses momentos, esses dias que a gente brigou muito na Câmara sobre a questão da dívida interna, Friso, do Estado do Rio Grande do Sul com a União. E eu parabenizo o governo do Estado, porque ele está negociando juntamente com a União, com a Dilma, para a questão da redução, a questão dos juros. Foi feito naquela vez um índice que hoje não comporta mais. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul deve 42 bilhões de reais friso. Que originalmente era 7, e pagou mais de 20, e continua devendo 40. Era 7 no início, em 98, friso, era 7,9 bilhões de reais, divididos em 30 anos, para pagar essa dívida. Então foi feito 6% mais IGPMDI. O que é que aconteceu? Hoje, Friso, nós pagamos 16 anos. 16 anos. E hoje estamos devendo 42 bilhões. E ainda quando nós chegarmos em 2028, quando termina os 30 anos, por causa que foi criado um resíduo, quando se passava 13% da arrecadação líquida do governo, ia para um resíduo. Hoje, nós estamos devendo 20 da dívida original e mais 21 dos resíduos. Em 2028, nós vamos estar devendo 34 bilhões, se não consertarem, que nem agora passou na comissão do Senado. Então, essa questão que a gente briga lá na Câmara, até fizemos uma moção de apoio ao Senado para que realmente esse projeto continue. Caso contrário, em 2030 e 2028, nós vamos estar devendo 34 bilhões. Nós não conseguimos resolver a situação do Estado. Não tem governo nenhum, Friso, que vai entrar, qualquer governo que vai entrar vai administrar a folha de pagamento e olha lá. Se no caso contrário, nós não vamos conseguir. Mas então estamos aí, aprovado por unanimidade essa aí. Então, Friso, e hoje tem quantos projetos? E tem mais uma, também a gente aprovou a licença do vereador Rubo para o seminário da tecnologia digitais para emissoras de TV pública, então o Rubo também foi aprovada o pedido dele, também para a Câmara. Então hoje, Friso, hoje nós estamos com a nossa ordem do dia também, com o projeto de lei 48/2014, dispõe sobre a divulgação do serviço de disque denúncia nacional, estadual e municipal de violência contra a mulher no município de Bento Gonçalves. Conforme o projeto, os estabelecimentos do município de Bento Gonçalves serão obrigados a divulgar o serviço de disque denúncia nacional, estadual e municipal de violência contra a mulher. Disque 180 ou 0854 0803 ou 054 3454 5400. Então esse também é o primeiro que vai entrar em votação hoje. Também temos hoje de origem parlamentar da Câmara de Vereadores, após ter pedido de vista do vereador Clemente, volta à pauta, Friso, a votação do projeto de lei ordinária 13/2014 do vereador Moacir Camerini. O projeto dispõe sobre a alteração do tempo de tolerância de 5, Friso, para 10 minutos para os usuários colocarem o ticket do período de estacionamento do veículo na área azul. Então hoje temos a volta desse projeto. É um projeto
polêmico, muita gente, esse projeto já teve parecer contrário do jurídico da Câmara. Teve anteriormente o vereador Camerini pedindo para 15 minutos, a gente sabe que é uma questão muito complicada, nós temos o conceito, temos a arrecadação, então é um projeto que vai voltar novamente para o plenário. Tem muita gente a favor, tem muita gente contrária, então nós vereadores, nós temos que analisar bem e ver o que é o melhor para a população, se é melhor deixarmos 10 minutos para que uma pessoa chegue lá e estacione, ou seguro 5 minutos para dar mais tempo. 5 minutos, então, seria mais fácil. Muita gente diz que as pessoas encontrariam o lugar vago. Mesmo assim, hoje não é só 5, às vezes é da tolerância, 6 a 7 minutos sem pagar. Então, com 10 minutos, de repente pode ir 10 a 15. Então, vai ocupar espaço. É muito complicado fazer essa análise. Então, que alguém tem que usar o centro hoje para fazer uma entrega de um documento, vai começar a girar, e vai encontrar o lugar ocupado. Então é muito complicado, nós temos o conceito também, que precisa muito de recursos. Hoje também a gente tivemos aí a entrega de 3 viaturas para a segurança do município de Bento Gonçalves. Então é análise. Então hoje à noite os vereadores vão tomar a decisão, depois se aprovado aí vai para o prefeito veta ou sanciona. Se o prefeito vetar, então vai ter que voltar para a Câmara de Vereadores, para os vereadores derrubarem o veto do prefeito ou mantiver. Então, são questões que a gente vai analisar. Também tem uma votação, friso 32 matérias expediente entre os requerimentos de indicação de pedido de informação dos seus vereadores fazem ações de indicações, pedido de providência, então é lido, e depois disso aí é passado para o executivo faz um encaminhamento para o prefeito depois destinar às suas secretarias. Perfeito. Vereador Gilmar Pessuto, tu tens sido um defensor das mudanças dentro da área da bacia de captação. Qual é o argumento que tem usado aí para essa tua defesa? Isso é muito polêmico, essa questão. Eu moro na região de Santa Helena, Santa Marta, Santo Antão, há praticamente 25, 26 anos naquela questão lá. Em 96 foi feita uma alteração naquela região, Friso, e não foi mais dado satisfação nenhuma àquela população daquela nossa região. Anteriormente a isto, era multifamiliar, então as famílias compravam um lote e podiam construir para 2 famílias ou 3 no mesmo lote. E também algumas atividades, Friso, mas as atividades eram permitidas naquela região, atividades industriais. Uma alteração do plano diretor em 96, praticamente a população não ficou sabendo, foi de cima para baixo. 2006? 96. 96? 96 ainda lá atrás. Foi no antigo plano. Isso, que dizia o seguinte, que os lotes de 0 a 100 metros de cada arroio e 0 a 50 metros, ninguém podia construir nada. Ninguém podia construir nada, toda aquela região que são 6, 7 bairros, com um tempo em torno de mais de 100 ruas. Então, as pessoas fizeram o quê? Em cima disso aí, quando chegavam na hora de construir na prefeitura, chegavam no IPUB, você não pode construir, vocês tinham um terreno comprado e pago, com escritura tudo, e não podia construir. E aquelas pessoas acabaram fazendo o quê? Acabaram construindo todo mundo irregular. Então, na gestão do Lonel, a gente conseguiu fazer uma alteração, nós conseguimos baixar de 100 para 30 metros, que era a lei federal. E a gente fez um acordo entre o Ministério Público e a Câmara de Vereadores do município, entre 15 e 30 metros também a gente liberava para a construção, desde contar que termos de ajuste de conduta com o meio ambiente. Aí foi um avanço. E também agora, então, a gente tem mais um pedido para também as atividades industriais naquela região. Hoje, Friso, naquela região, nada é possível, nenhuma revenda de carro. Nenhuma revenda de carro. Então, o município encaminhou uma alteração no artigo 53, que tirava, porque a Corsan não dava mais pareceres para ninguém. Friso. A Corsan disse assim, é com vocês. Então, a Corsan saindo, então o município pediu para fazer a alteração, passando autonomia para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, essa alteração que está sendo juntamente com as indústrias daquela região é para que saia da Corsan e o parecer seja dado por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, o que pode ou não pode. Ok. O vereador Gilmar Pessuto, esse assunto ele é amplo, complexo. Nós vamos voltar, voltaremos para vir aqui para nós falarmos bastante mais a respeito disso. Tá? Voltaremos. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Hoje, às 18 horas, além da reunião da Câmara de Vereadores, tem reunião do Conselho Municipal de Saúde, lá na APAI. Boa tarde, eu volto amanhã.